Eu estou aqui com o Dr. Vitor Barbosa, médico veterinário especializado em ortopedia e neurocirurgia. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer, de falar de um assunto que muita gente vem pedindo, doutor, que acho que é até um pouco complexo quando as pessoas começam a falar desse assunto, que é a epilepsia em animais. A epilepsia em animais é um problema que a gente tem rotineiramente na clínica de pequenos animais, principalmente quando a gente mexe mais com ortopedia, neurocirurgia e neurologia clínica, né? E é um grande problema, principalmente nas madrugadas para os plantonistas veterinários. Entendi, porque o tutor se desespera. Exatamente. Logo. Normalmente eu costumo falar para o tutor assim que eu recebo que a epilepsia, né, a convulsão, o sintoma neurológico, ele assusta muito. Verdade. Então, para o tutor que ele é leigo, ele está em casa, está preocupado com o animal, para ele tem uma percepção de que o animal está sofrendo muito e acaba se desesperando bastante nessas situações. Eu acho que tanto para os humanos, como para quando a gente vê um humano, quando vê um animal, é sempre uma situação que a gente fica muito nervoso. No animal, né? A gente adiciona a vocalização, né? Então, assim, dá aquele grito, aquele miado, aquele latido sofrido, aquele uivado, e normalmente sensibiliza bastante o tutor. Doutor, mas eu tenho um animal que eu nunca suspeitei, ele nunca apresentou sintoma nenhum e ele convulsiona. Eu tenho que levar imediatamente para o hospital? Bom, a convulsão ela é um sintoma, né? E esse sintoma ele pode ser derivado de várias doenças. A epilepsia idiopática é uma delas. Não obrigatoriamente ele vai ter epilepsia, se ele não obrigatoriamente ele vai ser taxado, né, como epiléptico. A convulsão ela é um sintoma e esse sintoma ele advém de contrações musculares involuntárias por causa de uma hiperatividade cerebral. E essa hiperatividade cerebral ela pode ser focal ou no cérebro como um todo. Isso vai causar uma convulsão. Agora, o que causou essa hiperatividade cerebral é o que a gente vai tentar descobrir. Então a gente tem que levar logo, né? A ideia é que leve logo para a gente começar um processo investigativo, né? Convulsionar, né, ter epilepsia, convulsionar não é saudável de forma nenhuma. Ela existe por um motivo, a gente tem que tentar achar o diagnóstico para sanar as convulsões. Aí no caso, uma vez feitos os exames, foi diagnosticado que tem epilepsia. Tem tratamento para os animais? Perfeitamente. Uma vez que a gente diagnostica epilepsia idiopática, né, que é aquela epilepsia, aquela convulsão sem causa aparente, tem um tratamento muito semelhante à medicina humana, né? Vai utilizar anticonvulsivantes, de ação curta, de ação longa, em pouco período, por longo período. Quem vai definir isso é o clínico ou o neurologista que está acompanhando. E aí, doutor, aí uma vez foi diagnosticado, eu sei que meu animal tem epilepsia. Quando ele está prestes a convulsionar, essa é uma pergunta que a gente recebe demais, ele vai dar alguns sinais para que eu me atente, que eu já prepare para proteger? Perfeitamente. A convulsão, a epilepsia, ela tem alguns aspectos. E como eu falei no começo, ela pode ser focal ou generalizada. Então, assim, se você perceber que o seu animal que já convulsiona, ele está com uma convulsão focal, por exemplo, que é como se fossem uns tremores só na parte da boca, na orelha, determinados grupamentos musculares da coxa ou do braço, você já tem que acender um sinal e já deve procurar ou pelo menos comunicar ao seu médico veterinário, bom, está acontecendo alguma coisa, eu já estou tratando ele não tem convulsões há um tempo, mas agora ele começou uma focal, então já é um sinal de alerta. E quando acontece a convulsão mesmo, aquela geral que você fica desesperado, o que é que eu posso fazer ali para tentar amenizar de alguma forma ou não tem? Tem que esperar Perfeitamente. terminar? Muito semelhante aos humanos, a nossa orientação é que você contenha o paciente para que ele não se machuque. Então você vai segurar o seu animalzinho para ele evitar que ele se bata, que ele se machuque, derrube um móvel, bata em algum móvel, certo? Assim que terminar a convulsão, você tiver certeza de que ele está ali, está tranquilo, você se caminha diretamente para um serviço 24 horas, para o veterinário de confiança. Aí tem que proteger a cabeça? Proteger a cabeça, os membros. A gente tem muito animal que tem, por exemplo, animal mais idoso, com osteoartroses, que convulsionam, se batem tanto que acabam luxando alguma articulação ou piorando um quadro ortopédico pregresso. Entendi. Doutor, aí uma vez que eu estou já tendo tratamento, já faço tudo direitinho e ele continua convulsionando, isso eu vou ter que levar sempre para o hospital? Vai ser normal? Até que ponto vai ser normal para ela? Bom, é uma conduta que muda de médico para médico, dependendo muito da situação. Isso eu falo porque a epilepsia, as convulsões, a gente tem
N causas, elas podem ser bacterianas, virais, inflamatórias, causas idiopáticas, causas genéticas, causas hipoglicêmicas, causas nutricionais. Então tudo depende de caso para caso. Por exemplo, Vitor, eu tenho um cão que ele tem convulsões, acessos convulsivos, porque ele tem algum problema endócrino e ele faz hipoglicemias, certo? Ele tem diabetes e aí quando ele faz hipoglicemia ele convulsiona. Obviamente a gente vai ter que ter um alerta muito grande. Se ele voltou a ter convulsões, mesmo em tratamento, já é um sinal de alerta. A gente já vai ter que ir para o veterinário novamente, certo? O grande problema das epilepsias é quando o paciente adquire o que a gente chama de status epiléptico. É quando ele começa a ter uma convulsão atrás da outra. Seguidas convulsões. Vitor, em 10 minutos meu cachorro convulsionou 4 vezes. Esse cachorro ele precisa ir ao internamento, ele precisa ser direcionado ao veterinário para o controle do status epiléptico. É como eu falei, a convulsão, ela a longo prazo, ocorrendo várias vezes, ela pode causar um dano cerebral muito grande. E isso é extremamente prejudicial. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Muitas convulsões ele vai prejudicar o cérebro. Muitas convulsões é extremamente prejudicial. Dizer assim, Vitor, se acontecer uma, não vai causar nada? Não, vai causar algum dano, vai causar. Mas com uma sequência de convulsões é muito pior. Então, quer dizer, doutor, sempre tem que estar em contato com o médico, não tem como... Você tem que ter um bom clínico de estimação, um bom neurologista de estimação. O grande foco da epilepsia, da convulsão, é você dar um diagnóstico. Vou dizer uma informação aqui. Recentemente, eu atendi um paciente epiléptico, né, que estava tendo acessos convulsivos, que o diagnóstico dele foi doença do carrapato. Então ele estava tendo convulsões por doença do carrapato. Então a gente tratou essa doença e o paciente nunca mais teve uma convulsão. Entendeu? É totalmente diferente de um paciente que ele é epiléptico idiopático. Sim. A gente não tem causa aparente, uma causa genética. Aquele paciente vai ser tratado pro resto da vida. Então o foco hoje é dar um diagnóstico. E hoje, mais do que nunca, a medicina veterinária está muito avançada. Então, por exemplo, aqui no Ceará mesmo, a gente tem acesso a exames de imagens avançados, como tomografia, coleta de líquido para fazer análise, dentre outros exames. Então, hoje a gente está cercado de boa estrutura para poder dar um melhor tratamento para os pets. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Eu acho que esclareceu muita coisa, tanto para mim quanto para quem está em casa. Se surgirem mais dúvidas, a gente faz uma pergunta e resposta com você aqui. Estou à disposição. Você já firma o compromisso de voltar. Tudo certo. Deixe suas redes sociais, doutor, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, nas redes sociais é @VictorBPereira, né? Eu atendo na Guararapes Vet Center. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer atender vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Por nada. A minha pet dica é, para você que tem um cão epiléptico ou que apresenta sintomas convulsivantes, procure o seu médico veterinário. O diagnóstico é o melhor para a saúde do seu pet.